Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Liliana Junger e a gente começa agora mais uma entrevista do G1 com candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Convidamos todos os nomes registrados no Tribunal Superior Eleitoral para uma conversa. Os candidatos contemplados na pesquisa Datafolha mais recente, do dia 22 de agosto, mas que não ficaram entre os 5 primeiros, participaram de entrevistas de 30 minutos gravadas. São 5 entrevistas, sem cortes, que estão publicadas na íntegra no nosso portal. Eu converso agora com o candidato do Partido dos Trabalhadores, o PT, Rogério Correia. Candidato, é um prazer recebê-lo aqui no G1. Muito obrigada. Liliana, o prazer é meu. Agradecer o convite ao G1. Estamos aí à disposição para responder como é que vai nosso programa, o que pretendemos fazer para Belo Horizonte. Vamos começar então detalhando um pouco da biografia de Rogério Correia. Nascido em Belo Horizonte, tem 66 anos. Rogério Correia foi professor de matemática e física. Na juventude, começou a atuar em movimentos populares e sindicais. Foi eleito vereador de Belo Horizonte 3 vezes. Também foi deputado estadual por 4 legislaturas. Atualmente está no 2º mandato como deputado federal. A nossa conversa vai ter meia hora de duração, contando a partir de agora. Candidato, vamos falar das pesquisas? Se a gente analisar os dados da última pesquisa Quest, a gente pode ver que na faixa de menor renda, entre as pessoas que ganham até 3 salários mínimos, o senhor aparece com 5% das intenções de voto. Como que o senhor pretende conquistar o voto dessa parcela da população? Liliana, essa parcela da população, ela gosta muito do presidente Lula, porque tem programas sociais que são exatamente para essa faixa de renda. Muitos estão no cadastro único, no CAD único. E nós vamos apresentar e nos apresentar como candidato do presidente Lula. Mas fazer isso mostrando o que pode vir dos programas do presidente Lula e do governo federal aqui para Belo Horizonte. Tanto o que diz respeito à infraestrutura, que são obras maiores, mobilidade urbana, Minha Casa Minha Vida, obras de saneamento, contenção de encostas, que são obras que interessam saneamento básico para a periferia. Mas também os programas sociais. Além do Bolsa Família, que é do governo federal, eu vou criar aqui em Belo Horizonte o Pró-Idoso, que vai ser também uma renda extra, mas principalmente o lugar de acolhimento e de cuidados desse idoso. É programa que existe pouco e que eu quero complementar para aqueles que já existem além do governo do presidente Lula. Mais do que isso, o projeto Pé de Meia, que tem sido um sucesso, eu vou estender também para a faixa do ensino fundamental de estudantes jovens e adultos, o EJA, porque ele vai até o ensino médio, que é o programa do presidente Lula, mas estudantes jovens e adultos, que geralmente são à noite, no curso noturno, precisam também para que eles não tenham evasão. Então eu vou me vincular muito ao presidente Lula e essa faixa, que às vezes ainda não sabe que eu sou o candidato do presidente Lula, com certeza eu espero tê-los, né, como eleitor e com isso ampliar a minha votação nessa faixa de renda. Vamos para meio ambiente, especificamente sobre a Serra do Curral. O senhor defende, né, a criação do Parque Nacional da Serra do Curral e se posiciona claramente contra as mineradoras. Em maio do ano passado, o senhor sugeriu a criação da Unidade de Conservação ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática. Como deputado federal, o senhor não conseguiu aprovar a criação do parque. Como que agora, se for eleito como prefeito, o senhor pretende, né, transformar aquela área em Parque Nacional? Na verdade, Liliana, eu apresentei à ministra Marina Silva e ao presidente Lula a ideia da criação do parque na Serra do Curral, um parque nacional. E fiz isso através de um requerimento já aprovado na Câmara. Agora, quem cria o parque é o governo federal. E para fazê-lo, ele pede um estudo do CMBio. É o que está acontecendo agora. A ministra Marina Silva esteve aqui no meu lançamento. E no lançamento da minha candidatura, eu novamente solicitei a ela que apressasse esse estudo. Nós não vamos permitir mineração na Serra do Curral. Isso é um verdadeiro absurdo. É algo que a gente fica imaginando. É como se fosse no Rio de Janeiro minerar o Pão de Açúcar. Não tem lógica minerar a Serra do Curral, que além de cartão postal, nós estamos vivendo essa problemática agora de clima, que os negacionistas, os candidatos aí do Bolsonaro não acreditam, mas essa secura que nós estamos vendo não é normal, isso são variações climáticas. Se nós não abordarmos esse tema, nós vamos ter cada vez mais agravamento da situação. Então, por que minerar a Serra do Curral? Então, a criação do parque ela é possível e é viável.
A ideia nossa é que seja um parque nacional. Mas uma parte lá, já existe um parque também que é municipal. Se for necessário, nós vamos estender essa área. Mas o ideal é um parque nacional com recursos, inclusive, que venham do governo federal, para que a gente tenha lá também área de turismo, além de lazer, esporte. É muito melhor do que minerar aquele cartão postal. Vamos de Lagoa da Pampulha agora. O último relatório do Instituto de Gestão de Águas mostrou que a qualidade da água da Lagoa da Pampulha foi predominantemente ruim em 2023, principalmente pelo despejo de esgoto não tratado no local. O senhor diz que vai monitorar e cobrar da Copasa ações para ampliar a rede de esgotamento na bacia da Pampulha. Só que tem a queda de braço, né, entre a companhia e a prefeitura em relação à fiscalização das ligações irregulares. Como que isso vai ser feito sem virar aquela velha promessa que os belo-horizontinos têm ouvido aí há tantos anos e já estão cansados? Liliana, eu até complementei o programa nesse ponto. Depois de fazer estudos maiores, eu e, claro, os técnicos. Ninguém faz governo sozinho, nem programa sozinho. Estudo é uma ciência. Então, mais uma vez, nós não podemos ser negacionistas. Nós temos que estudar a situação e dar soluções, inclusive técnicas. O papel nosso é garantir que politicamente as coisas andem. É o que eu vou fazer. Naquele caso, nós vamos despoluir a lagoa até 2028. E eu digo que isso é possível após esses estudos. E mais do que isso, já existe um protocolo na Justiça que, junto com o Ministério Público, Prefeitura de BH, Contagem e Copasa, assinaram se comprometendo a executar e a despoluir a lagoa até 2028. Então, nós vamos seguir esse contrato, que está já protocolado na Justiça, e dividindo o que é papel de cada um. A Prefeitura cabe a limpeza do espelho d'água aqui em Belo Horizonte. A Copasa, toda a coleta de esgoto, inclusive daqueles que vêm de casas de forma clandestina. E a Prefeitura de Contagem, onde existe muito disso, tem que detectar e, junto com a Copasa, também fazer essa limpeza. Então, é viável fazer, o programa é concreto e é um bom programa para despoluir a lagoa. O senhor acha que a gente vai precisar fazer uma revisão aí? Porque o acordo de limpeza da Pampulha foi construído com base num planejamento de 2021. E aí a entrega das 9.000 ligações restantes está prevista para 2026, né? A realidade até lá já vai ser outra. Cada dia mais a cidade vai crescendo, né, o número de imóveis. E então o senhor acha que vai ser preciso fazer uma revisão nesse planejamento, que o senhor ainda está falando 2028, né? Que é o prazo máximo para despoluição. Então, até lá, nós temos que caminhar. 2026 são as ligações 2028 já é o conjunto da obra, vamos dizer assim. Então, para atingir 2028, o senhor acha que vai ser preciso fazer uma revisão aí? Ou a gente vai manter esse mesmo projeto? Vamos ver o contrato, mas é esse contrato que está na Justiça que garante até 2028. Então, este, com certeza, nós vamos seguir. Se for possível abreviar, claro que vamos fazê-lo. Agora, a Copasa tem que ter a sua responsabilidade. Eu vejo o governador Zema falar em privatizar a Copasa, eu até arrepio. Porque se você privatiza, você não tem a responsabilidade da empresa como tem o governo do Estado. Então, isso também nós estamos atentos para que seja uma empresa pública que tenha as suas responsabilidades. Esse ano a gente viveu uma epidemia de dengue aí, né? Temos visto muitos lotes vagos, inclusive muito bota fora pela cidade, muito lixo, entulho. O seu plano de governo cita iniciativas de coleta seletiva e ampliação das unidades de recebimento de pequenos volumes. Só que essas ações dependem muito da população, da conscientização de cada um. E não há menção sobre como combater esses botaforas clandestinos na capital. Como que o senhor pretende lidar com isso? Bem, bota-fora clandestino é fiscalização. Fiscalizou é clandestino, isso vai ter multa, vai ter punição de acordo com a lei. E a lei é rigorosa para isso. Se for necessário ampliar o rigor da lei, possível fazê-lo no município, nós faremos também. Agora, como eu disse, o prefeito precisa ter uma liderança política nesse caso. Então, se nós precisamos cuidar do meio ambiente, você tem que conscientizar a população disso. Para além disso que nós já falamos, eu tenho planejamento também, está no meu programa, uma árvore por cada habitante em Belo Horizonte. Eu não coloquei aí o prazo,
porque isso vai depender ainda de um estudo técnico que nós vamos fazer. Mas a minha ideia... Só para a gente encerrar a questão dos botaforas, né? Sim. O senhor pretende aumentar a fiscalização, um número maior de fiscais? Porque a gente vê que esse trabalho é difícil de ser feito, precisa de haver um flagrante, sim, de encontrar a pessoa. Como é que vai ser essa logística? Vamos valorizar a fiscalização, concurso público nós faremos. Eu sempre fui a favor dos concursos públicos, inclusive fizemos agora no governo do presidente Lula o chamado Enem dos concursos, né, que fez para todas as áreas. É uma boa ideia de fazer aqui. No caso da educação, a gente já tem praticamente anualmente concurso, porque você não pode ter professor contratado, são todos concursados. Aliás, foi uma questão colocada na lei orgânica do município quando eu era vereador, por mim e pelo vereador Fernando Cabral, e até hoje é um sucesso. Todos os professores são professores concursados. A fiscalização é a mesma coisa, então você não pode relaxar. Você tem que ter um número maior de fiscais. É para isso que serve o Estado também. E aí ele cuida da questão ambiental. O Botafora é um deles. O lixo que você perguntou, nós vamos ter que rever esse contrato com essa companhia de lixo. Rever e olhar com lupa que contrato é esse, porque é muito estranho. Eu nunca vi Belo Horizonte com tanta sujeira. Há muito tempo não se via tanto lixo. Por que que nas favelas, nos morros, está acumulando aquele lixo e eles não conseguem recolher no prazo certo? Por que que não tem caçamba? Então as pessoas jogam tudo na rua, depois vêm e recolhem no caminhão. Antigamente você tinha caçamba, então eles colocavam os sacos de lixo dentro da caçamba. Ali também é possível que você faça coleta seletiva, também nesses bairros. Carlos Pratos, por exemplo, que é o bairro que eu nasci, até hoje não tem a coleta seletiva. Eu acho isso realmente estranho. Por que que não se consegue fazer isso? Alguns falam que é a máfia do lixo. Se tiver máfia mesmo, nós vamos desfazer a máfia. Agora, com certeza, não pode continuar essa situação em BH. Vamos falar dos alagamentos? Deixa eu só completar. Das árvores, sim, pode completar. Porque eu acho que é muito importante, porque nós precisamos dar a Belo Horizonte o título de cidade-jardim de novo. Então, nós vamos trabalhar para ter o plantio de árvore. Um dia eu vi o prefeito atual falando de um programa ousado também, que ele ia plantar 1 milhão de árvores. Tem que ser 1 milhão mais do que ele cortou, né? Ele cortou várias aí. Por que que não fez agora, eu não sei. Mas nós temos no programa, inclusive com as áreas onde nós poderemos plantar mais tipo de árvore, os parques que serão criados também, para que a gente coloque um número maior de árvores. Isso eu acho importante para complementar a questão ambiental na cidade. Ainda nessa questão ambiental, agora o nosso assunto são as enchentes, porque sempre que chove, muita gente já começa a ficar com medo, né? Em muitas regiões, os moradores sofrem com os alagamentos. No plano do senhor, o senhor cita o aperfeiçoamento dos mecanismos de monitoramento de inundações e a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de drenagem. São ações que já foram adotadas aí por gestões anteriores. O senhor não acha que seria necessário algo a mais para lidar com esses temporais que aterrorizam os moradores da capital? Com certeza, sim. Por isso eu falei aperfeiçoamento destes que já existiram. E esse monitoramento é importante. O que engloba esse aperfeiçoamento? São áreas de risco, nós temos que aperfeiçoar, saber o que de fato precisa ser de família removida de forma imediata, ainda existem setores assim. Eu cito, para dar um exemplo concreto, a Vila do Índio. Todo ano chove, a Vila do Índio inunda. Acabou a inundação, como não tem risco de queda das casas, voltam todos para lá, inunda de novo. Então, ali precisa de uma solução rápida. Você monitora e dá a solução daquele monitoramento feito. E as famílias têm que ser retiradas de lá, transferidas para outro local, e não é para retornar para o ano seguinte ter a mesma coisa. Então, nós vamos aperfeiçoar este critério de monitoramento. Agora, precisa de obras a mais também. Isto é, especialmente o PAC, Programa de Aceleração de Crescimento, que tem recurso federal. Esse ano, o presidente Lula, só esse ano, enviou para Belo Horizonte 900 milhões no PAC Favela, PAC Mobilidade Urbana, o PAC também das enchentes, foram 900 milhões. Um deles, não vou citar todos, é do Ribeirão da Onça. Lá, por exemplo, é uma área também que sempre inunda e que agora vai ser feito o fundo do vale, vai ser tratado o esgoto na estação de tratamento de esgoto e nós vamos criar ali um parque linear. Esse é um exemplo de obra a ser feita, que você não permite mais o processo de enchente, retira aqueles que estão e realocam em moradias e resolve o problema. Então, esses parques lineares é uma solução. Agora, isso é caro. Quando eu falo em parceria
e me orgulho de ser o candidato presidente Lula, é porque a gente tem também os caminhos da pedra, vamos dizer assim, para trazer obras importantes. E as do PAC serão fundamentais. 900 milhões esse ano. Eu, como candidato do Lula, já falei com o presidente. Olha, presidente, ele me entusiasmou, falou, vai lá, vira candidato. Conversa com o povo. Eu falei, vou conversar, presidente, mas eu volto para dizer o que o povo está precisando. Então, eu vou cobrar também aquilo que Belo Horizonte precisa. Ainda falando sobre obras, agora na área de mobilidade. O senhor tem afirmado que vai duplicar 8 viadutos aqui em Belo Horizonte. O anúncio dessas obras já foi feito em agosto do ano passado, inclusive pela gestão atual aqui de BH. E os especialistas, eles dizem que esse caminho, né, de obras, principalmente para carros, talvez não seja o melhor, porque há outros modos de deslocamento mais sustentáveis. A construção desses novos viadutos não vai contra uma das principais bandeiras do senhor, né, que é a defesa do meio ambiente? Não, veja bem, esses viadutos são aqueles que estão no anel rodoviário. Ali onde estreita, quando você passa ali, por exemplo, na Avenida Pedro II, você tem aquele viaduto que você vem com a... Na Pracinha São Vicente. Na Praça São Vicente. Você vem do anel e você tem lá a pista, 2 pistas largas, mais um encostamento de um lado, 2 pistas, um encostamento do outro. Quando chega o viaduto, você tem uma pista e uma pista. Ali dá aquele engarrafamento todo. Este viaduto nós temos que alargá-lo, para que ali você não pare com o viaduto que existe. Então, esses viadutos é que serão alargados. São 8 assim na Via Expressa. O presidente Lula já mandou recurso para 2 e a prefeitura ainda não iniciou as obras. É muita demora da prefeitura. Nós vamos reivindicar também mais 6 para que você tenha, então, no anel rodoviário, as condições de que ali ele não fique tão moroso, o trânsito para. Não tem nada a ver ali com a questão ambiental. Então, ali não atrapalha em nada o meio ambiente. Você vai fluir o anel rodoviário, né? Que virou, na verdade, uma outra avenida. As pessoas queiram usar mais o carro nesse caso, né? Se tiver uma mas via ali melhor. Do jeito que está agora, em relação a diminuir o número de carro, concordo com você, mas está em outra parte do nosso programa. Pois é, ainda falando dessas obras aí, a gente está falando de diminuir a lentidão no trânsito, né? Principalmente no caso do anel rodoviário, nessas faixas aí. Só que isso talvez não resolva o problema do estrangulamento do anel, né? A cidade não precisa de uma alternativa, porque esse estrangulamento ele não é só no anel rodoviário, né? A cidade inteira para em determinados horários. São várias obras. Então, vamos lá. Essa do anel para a gente retirar aquela morosidade e o risco de acidente. Ali, muita morte que ocorre no anel. Tem também a obra que o governador Zema fala do rodoanel. O problema é que o trajeto do rodoanel que o governador propôs é um absurdo, ninguém concorda com ele. Nem Betim concorda, nem Contagem concorda, nem Belo Horizonte concorda. Então, nós temos que fazer um outro trajeto onde aqueles, principalmente caminhões, que vêm, vamos dizer, de São Paulo, não precisem passar no anel. Então, ele passaria no chamado rodoanel. Ele tem que ter uma outra trajetória que não destrua o meio ambiente, que é o rodoanel do Zema, que a gente chama até de rodominério. Ele agrada mais as mineradoras para escoar minério do que realmente para resolver o problema do trânsito. Mas ali também é uma outra obra que nós precisamos discutir. Qual o trajeto que se faz para deslocar os caminhões para que eles não passem no anel rodoviário de Belo Horizonte. Começar tudo do zero? É uma outra que já tem um trajeto proposto pela Prefeitura de Betim e Contagem, que é mais simples, muito mais simples do que o rodominério do Zema. Mas ele é importante. E, ele, aliás, esse rodominério do Zema, ele é com dinheiro do crime da Vale em Brumadinho. Então, e vai ajudar as mineradoras, por isso é que chamam de rodominério, porque as mineradoras vão pegar o boi depois de ter cometido o crime. Mas esse é outro assunto, eu falo dele porque eu fui relator da CPI de Brumadinho, conheço bem do assunto. Agora, para Belo Horizonte, nós temos que resolver o problema dos ônibus. São ônibus caindo aos pedaços, ônibus velhos. Agora que o Lula, eu falo muito do Lula, mas é porque é verdade, mandou mais 100 ônibus elétricos, porque o prefeito fala que é dele. Mas é tudo dinheiro que veio do governo federal e que a gente intermediou. Eu, como vice-líder do Lula, fiz muita intermediação sobre isso. Mas são 100 ônibus elétricos. Então, nós vamos modernizar a frota. Você tem que romper esse contrato dos ônibus. Nós vamos fazer isso. No dia 1º, eu vou montar uma comissão com os empresários de ônibus, com usuários, com técnicos, para a gente modificar o contrato. Nós não vamos aceitar esse contrato até 2028. Você não pode continuar tendo ônibus que é controlado o horário, a frota de ônibus pela empresa de ônibus. Quem tem que fazer o controle disso é a prefeitura.
Então as empresas de ônibus viram uma casa da mãe Joana, eles põem os ônibus que eles querem, nos quadros de horário que eles querem, o ônibus quebra também na hora que eles querem, quando eles acham que a passagem está pior, eles mesmo arrumam uma pseudo-greve. Então essa mamata tem que acabar, nós vamos fazer um outro tipo de contrato onde as empresas prestam serviço e não determinam o serviço, essa diferença é grande. E uma das propostas do senhor em relação aí aos ônibus é implementar gradativamente a tarifa zero universal. Só que o senhor não detalha como é que isso vai ser feito. Como que o senhor pretende sustentar esse modelo de tarifa zero sem comprometer outros serviços aqui em Belo Horizonte? A tarifa zero, no fim de semana, nós vamos fazê-la. Há condições financeiras de fazer isso com esse novo contrato de ônibus. Uma tarifa zero mais abrangente, aí nós dependemos da legislação federal. Existe um projeto na Câmara em que você permite que o vale-transporte pago pelo empresário ou para quem o trabalhador tem o direito de receber, ele possa ser pago para um fundo único do transporte. Neste caso, você teria, Liliana, mais ou menos metade do que é necessário para você fazer a tarifa zero. Só com aquilo que já é pago de vale-transporte. E aí nós poderíamos, sim, criar outros mecanismos que levassem a essa tarifa zero. Acho que é um objetivo, mas depende dessa legislação e de fazer um cálculo real de como será esse transporte, como nós modernizamos os ônibus. Com os ônibus elétricos isso facilita, eles são mais caros de início, mas depois barateia muito. Então é viável de fazer, precisa ter vontade política, nós vamos estar olhando isso com o nosso povo. Agora, ônibus desse jeito, que tem cana de açúcar em vez de ferro, vocês mostraram isso outro dia, eu vi no programa da Globo, a pessoa segurar num cano de açúcar, porque não tinha ferro, improvisaram uma cana de açúcar e essa empresa de ônibus continua prestando serviço, essa empresa. Vamos mudar de assunto, vamos para a educação? Opa, minha área, vamos lá. Olha, o senhor propõe a universalização do acesso de crianças de 0 a 3 anos às escolas da rede própria ou creches conveniadas em tempo integral. A atual administração garante que isso já vai ser uma realidade até o fim do ano. Qual é a novidade que o senhor traz? Quem dera até o fim do ano, se fosse isso, eu não tinha colocado no programa. Hoje nós temos em torno de 52% das crianças de 0 a 3 anos em tempo integral. Então, praticamente falta metade. Então, não será feito até o final do ano. O que nós estamos comprometendo fazer é, durante o meu governo, zerar e colocar todas as crianças de 0 a 3 anos em creche e pré-escola de tempo integral. De preferências, as escolas municipais de educação infantil. Agora, para isso, nós vamos ter que construir novas escolas, vamos ter que ampliar o número de vagas. Por isso é que precisa de um prazo. E existe um programa do governo federal, aliás, a prefeitura não aproveita dos programas que existem, que pode nos ajudar e muito nisso. Já conversei com o ministro Camilo Santana e a minha ideia é trazer esse programa para cá. Eu visitei o Ceará, o Camilo ainda era governador do Ceará. E eu fui lá para conhecer as escolas. Fui até com a Macaé, que era secretária de Educação, hoje é deputada estadual. E eu fiquei assim impressionado de ver como é que no Ceará tem aquelas escolas maravilhosas, tudo tempo integral, com convênio com a universidade, e nós atrasados dessa forma. É porque as pessoas não querem ou não quiseram, os governantes, encarar esse problema e fazer convênios que existiam, inclusive, com o próprio governo federal, que podiam já ter instituído isso. Então nós estamos atrasados nessa questão de educação, é a minha área. Eu sinto a obrigação de trabalhar muito para nós termos a melhor educação municipal do Brasil, o que significa valorizar meus colegas professores, pagar o piso da educação. Então eu vou precisar de muito trabalho junto com o governo federal para aliviar, inclusive, o meu caixa aqui, para corresponder também com o trabalho de casa, né? Quem não faz o dever de casa também não consegue ampliar o que tem que ser feito a mais. Vamos aproveitar e falar dos professores então, porque BH está em 7º lugar entre as capitais na média de remuneração dos professores. Aqui eles recebem R$4.000 a menos que um professor de Porto Alegre. Isso em média. É viável pensar em chegar no nível da capital do Rio Grande do Sul? Eu tenho que ver a jornada de Porto Alegre. A jornada aqui é 22 horas e meia. Hoje os professores aqui não recebem o piso salarial pela jornada de 22 horas e meia. A jornada estabelecida pela Constituição Federal é de no máximo 40 horas.
Então você pode pagar esse valor do piso, R$ 4.800, R$ 4.300, por uma jornada de até 40 horas. Mas o compromisso que eu tenho com os professores é pagar aqui a jornada, esse piso nacional, para a jornada deles, que é 22 horas e meia. Então isso é viável, nós vamos fazer um planejamento, sentar com os professores, negociar, fazer uma mesa permanente de diálogo e fazer também um contrato coletivo de trabalho anual. É o compromisso que eu tenho, não apenas com a educação, trabalhadores e trabalhadoras da educação, mas que eu tenho com o Sindibel também, além do Sindirrede, que é dos professores, o Sindibel, que são os funcionários públicos das demais categorias. Então, nós vamos fazer essa mesa permanente, negociar, ver o que precisa ter de plano de carreira e, no caso da educação, vamos pagar o piso. Vamos de saúde, então, agora. Os moradores de Belo Horizonte, eles reclamam com frequência da demora no atendimento nas UPAs, da dificuldade para conseguir consultas com especialista. O seu plano traz uma série de propostas para a saúde. E como que o senhor pretende enfrentar esses desafios logísticos e operacionais que afetam o SUS na cidade, né, garantindo aí acesso às áreas mais vulneráveis, principalmente? Os principais gargalos são exame e consulta especializada. Então, a pessoa vai no centro de saúde, faz a consulta, pede um exame. Outro dia eu estive com um senhor que está há 2 anos, que ele não conseguiu fazer um exame simples, acho que é um ecocardiograma, que dura 30 minutos. Ele estava 2 anos na fila, isso não tem condições. Então, nós vamos ter que enfrentar o problema das filas. Eu coloquei em Belo Horizonte 13 milhões de emendas só na saúde. Muitas são em hospitais conveniados com o SUS. Alguns deles já são 100% SUS. Esses hospitais conveniados, se você faz com eles uma parceria, você pode ofertar consulta especializada e ofertar também exames especializados. Isso vai ajudar a diminuir a fila. Então, nós vamos encarar esse problema da fila para resolver. Não é absolutamente simples, mas é viável de fazê-lo. São os problemas maiores que temos. Tem uma outra coisa importante que eu quero também ampliar, as vacinas em Belo Horizonte. Nós, em alguns casos, perdemos, temos posições até baixas. Belo Horizonte já foi campeã disso. Isso foi muito aquela onda do problema da Covid e depois a onda bolsonarista de que cloroquina salvava a vida e não vacina. Então, esses filhotes aí de Marçal, de Bolsonaro, que estão concorrendo aqui à prefeitura, que ficaram fazendo projeto de lei na Assembleia Legislativa contra a vacina, podem não gostar. Mas nós vamos fazer de Belo Horizonte a capital da vacina, inclusive de produção de vacina, com parceria com o FMG e o Centro Nacional de Vacina, que já está para ser inaugurado no final do ano. A ministra esteve aqui, a ministra Luciana, Ciência e Tecnologia, e isso traz também para Belo Horizonte uma expertise no fornecimento e fabricação de vacina, o que gera também emprego, renda, numa área muito especializada. Ainda sobre saúde, o senhor propõe aí alternativas para ampliar, e diminuir as filas, a teleconsulta, inclusive com agendamentos aí pelo aplicativo, né? Pensando na dificuldade de acesso à internet pelas pessoas mais pobres, como que essa tecnologia pode, de fato, atender a população? Aí nós vamos ter que também fazer com que as pessoas mais pobres tenham acesso. Mas ela é eficiente e eficaz. É claro que não é tudo quanto é consulta, não é uma regra geral, mas em alguns casos sim. Por exemplo, na época da Covid, a Unimed prestou esse serviço até a Unimed. Eu mesmo cheguei a me consultar pela Unimed desta forma, como estava com Covid, e fizemos de lá o balanço de como é que estava o tratamento. Então, isso é viável para fazer também no SUS. Então, nós vamos trabalhar para que isso chegue também, né, àqueles que ainda têm maior dificuldade com a questão da internet. Mas você pode, eu falei, por exemplo, em acolher os idosos, você pode ter neste acolhimento, nessa política de cuidado com os idosos, você pode inclusive ter isso em determinados locais onde eles possam fazer monitorados esse tipo de acompanhamento. Agora vamos falar um pouquinho de administração do orçamento participativo. O senhor também promete intensificar o orçamento participativo para que a população ajude, de fato, como é o nome, né, a decidir como o dinheiro da prefeitura vai ser usado.
em 2017 foram suspensas as novas rodadas do programa justamente para reduzir o passivo das obras. O senhor acha viável fazer mais consultas à população se até agora as que já eram para ter sido executadas não foram? Não, é claro que sim, eles pegaram a criança com a bacia e jogaram fora. O orçamento participativo é um sucesso. Você vai nas periferias de Belo Horizonte, eles falam, esse centro de saúde foi do OP, essa escola foi do OP, essa praça foi do OP, essa rua foi do OP. As obras em periferia eram quase todas de orçamento participativo. Se tinham obras em atraso, você tinha que ver uma forma de adiantá-las. Tinha que melhorar o orçamento participativo e não acabar com ele. Quando acabou, as obras na periferia pararam de ser feitas. As pessoas sentem saudades até hoje. Então, nós vamos voltar com o orçamento participativo, nós vamos voltar com as regionais. Eles acabaram, os prefeitos, com aquelas regionais que atendiam as pessoas. O que acontece? A prefeitura não escuta mais o povo, perdeu os ouvidos. O prefeito não sabe o que está acontecendo. Então, para governar, é preciso ouvir o povo. Não tem jeito de governar sem o povo. Então, ter esses ouvidos significa ter participação popular, melhorar os conselhos que estão muito burocráticos, então a população não tem participado. E tem uma novidade no meu programa que são os territórios da cidadania. Nós vamos colocar, especialmente onde o índice de desenvolvimento humano é menor, nós vamos colocar uma grande faixa de aplicação de políticas sociais que vai melhorar o índice de desenvolvimento humano e colocar as pessoas participando dessas ações sociais em cada um dos bairros do chamado território da cidadania. Isso já no início do seu governo, se o senhor for eleito? Não posso dizer que da noite para o dia já teremos os territórios de cidadania, mas nós já vamos mapeá-los e eles serão colocados. Já tive experiência disso como gestor do Lula no Ministério do Desenvolvimento Agrário e nós criamos no interior esse território de cidadania. Na capital vamos fazer com mais força. Candidato, muito obrigada. Boa sorte para o senhor. Eu que agradeço, Liliana. Estamos aí, vamos concorrer. Estou muito animado com as eleições, eu quero ser prefeito, eu acho que isso também faz parte, né? O desejar é também querer fazer bem. Muito obrigado. Termina aqui mais uma entrevista do IG1 com candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. A gente lembra que a íntegra de todas elas fica disponível no nosso portal. A coordenação dessa entrevista é de Thaís Pimentel e Pedro Ivo Nunes. Chefe de reportagens especiais, Fred Botrel. Chefe de reportagem, Leonardo Medina. Produção de tecnologia, Rubens Carvalho. Diretor de imagens, Augusto Antonini. Sonoplasta, Breno Amorim. Assistente de plataforma, Lorena Saviotti. Assistente de estúdio, Enésio Rodrigues. Operadores de câmera, Alexandre Zazá e Heraldo Júnior. Editora-chefe do G1, Cláudia Croitor. Diretor do G1, Renato Franzini. Gerente de jornalismo de Minas Gerais, Virgílio Grupp. Diretor de jornalismo da Globo, Miguel Ataíde. Diretor responsável, Ricardo Vilela. Eu sou Liliana Junger, essa foi a entrevista do G1 com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Até a próxima.